Olá, meu nome é Matheus Maia e este é o canal Liderança Relacional. Vídeos com conteúdos edificantes para abençoar o seu trabalho como servo e líder cristão. Fique por aqui, pois hoje vamos continuar a série Os Mitos da Liderança Cristã. Ei pessoal, seja bem-vindo ao canal, muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada de crescimento em Cristo, seja como líder ou como novo na fé em Cristo. Hoje nós vamos continuar a tratar dos mitos da liderança cristã. E eu quero te perguntar, você conhece algum mito da liderança cristã? Conhece algum paradigma, alguma coisa que está em desacordo, com a ideia do líder cristão? Compartilhe comigo, eu quero te ouvir, escreva aqui nos comentários. Também peço a sua inscrição, você que está gostando do conteúdo, dê aí o seu joinha e também compartilhe o vídeo. E não se esqueça de ativar o sininho. Muitíssimo obrigado, de coração. Hoje então nós vamos continuar a falar sobre mais um mito da liderança cristã. Eu já falei sobre 3, se você ainda não viu, pode recorrer aos últimos vídeos. Então, hoje eu quero falar sobre um engano da liderança cristã, o mito do crédito. Este mito é muito comum no meio cristão, ele também é o que dá base à teologia da prosperidade. Uma ideia antiga encontrada no Antigo Testamento, um conceito chamado de retribuição. E eu vou te explicar o porquê disso. A tendência do homem é dar crédito aos fatores humanos como responsáveis pelo que Deus faz. Este é o fundamento deste mito. Ou seja, o homem acredita que o que ele faz é o que vai mover Deus ou vai fazer Deus derramar a sua bênção sobre ele, o favor de Deus sobre o homem. É claro que Deus abençoa quem é justo, mas nós temos que entender que isso acontece não porque o homem é bom, mas porque Deus é bom. Esta tendência é comum naqueles que são novos na fé, mas ela também está enraizada em muitos ensinos de líderes cristãos. Eu quero te dar um exemplo muito comum, o que está associado à oração. Às vezes as pessoas pensam, olha, eu vou orar bastante, pois assim Deus vai me responder, Ele vai atender os meus pedidos. Então as pessoas elas têm essa ideia de que é o fato de muito orarem que fará Deus agir por elas, em favor do pedido delas. E temos que orar, sim, sempre, mas esperar até que Deus haja fazendo o melhor dele no tempo dele. Nós não oramos para mudar a vontade de Deus, nós oramos para conhecer a vontade de Deus e aceitá-la. A oração ela precisa ter como fundamento um relacionamento de confiança com Deus. Nós não oramos porque somos bons, não oramos para pedir, não oramos para agradecer, oramos porque queremos conhecer Deus e sermos como Ele. Deus pode agir através das nossas orações? Sim, mas Ele não responde exatamente por causa da nossa oração. Ele responde porque Ele é gracioso, um Deus cheio de graça. Outro exemplo, às vezes você pode pensar, vou doar todo o dinheiro que tem na igreja, pois assim Deus vai me fazer rico. Isso é achar que Deus age pela retribuição. Não há nada que podemos fazer para Deus. Ele é autossuficiente e soberano. Mas mesmo assim, Ele é um Deus pessoal, amoroso. Pense comigo, quando você nasceu, alguém ajudou a Deus a te dar a vida? Ou Ele colocou na sua conta o preço pela sua vida? Não, claro que não. Não é mérito do homem receber a vida ou qualquer benefício de Deus. É graça, é o favor de Deus. Ele ama ser bondoso com seus filhos. Deus não precisa do seu dinheiro, do meu dinheiro. Ele quer a sua fidelidade, a nossa fidelidade. Ele deseja obediência à sua palavra. Podemos dar ofertas e dízimos? Sim, devemos, mas antes de tudo, Deus quer o seu coração, a sua amizade. Não devemos fazer o que o homem diz por si mesmo, nem o que pensamos ser o certo. Precisamos fazer o que Deus nos pede, conforme aquilo que está escrito na Bíblia, sem a manipulação de homens, que pegam muitas vezes textos isolados fora do contexto. Deus pode e quer te fazer o bem. Sim, Ele quer, mas Ele quer te mostrar antes de tudo que Ele é um Deus que não divide a sua glória.
O crédito é sempre dele. E não pense que isso é egoísmo da parte de Deus, é defender sua honra, é manter o seu caráter. Ele exige glória apenas para aquilo que ele faz. E no final das contas, ele faz tudo. Paulo disse para os romanos, lá no capítulo 11, verso 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ideia comum de fé é crer na existência de Deus, mas a ideia bíblica de fé pressupõe confiança em alguém. Não é algo da razão, mas é algo do coração. É por isso que Paulo diz aos romanos que temos que confessar a Jesus com a boca e crer no coração, porque com o coração nós cremos para a justiça e com a boca nós confessamos para a salvação. Fé é confiar na palavra de Deus através de um relacionamento vivo com Ele. E a fé verdadeira se revela sempre na obediência. Nós vemos na Bíblia este exemplo de graça de Deus agindo por meio da fé na vida de pessoas que confiaram nele e no tempo certo foram abençoados. Confiar é esperar em oração, esperar e perseverar em fidelidade a Deus. Um exemplo que eu gosto muito é de Raabe. Raabe é uma dessas pessoas, um testemunho vivo da graça de Deus, uma graça de tirar o fôlego. Ela teve seus olhos abertos para ver que Deus agia através do povo de Israel. E ela foi corajosa para esconder os espias que estavam em Jericó e foram ameaçados pelo rei. Ela os colocou na sua casa e fez uma aliança com eles. Naquele momento, ela mostrou sua fé em Deus e agiu de forma estratégica, preocupando-se com sua família. Depois, quando o povo de Deus voltou e as muralhas de Jericó caíram, ela e a sua família inteira foram salvas. Mas ela não foi salva apenas da morte. A Bíblia fala que ela foi justificada. Ela se tornou justa, pois ao crer ela não foi como os desobedientes de Jericó, que podiam se render, se arrepender dos seus pecados. Mas ela agiu contra a lógica natural das coisas. Ela se arriscou e por isso foi justificada. A fé dela resultou em obras, conforme diz Tiago 2:25. Ela também foi listada como heroína da fé, uma mulher da vida indigna, não tinha linhagem hebreia, não tinha bens, posições, mas ela agiu em fé e foi colocada ao lado de homens como Abraão, como Moisés, como Elias, na lista daqueles que creram contra a esperança. Raabe não sabia exatamente como tudo ia acontecer, mas ela confiou e esperou em Deus. Sabe, Deus deu para ela uma nova família, deu para ela até um esposo do povo de Israel, Salmão, da tribo de Judá. E os dois tiveram um filho chamado Boaz, que se casou com Ruth. E dessa família veio o rei Davi, da qual nasceu o nosso Senhor Jesus. Quando confiamos a Deus e damos a Ele toda a glória, reconhecendo que só Ele pode fazer qualquer coisa por nós e em nós, Ele nos coloca na rota certa. E se perseverarmos com paciência, seremos parte da história dos céus aqui na terra. A história que o próprio Deus está construindo. Muitos querem ser os grandes executores da obra de Deus. Muitos querem ver seu nome sendo exaltado. Muitos querem ter o crédito e achar que porque são bons, inteligentes, às vezes até dedicados, vão receber algo de Deus. Deus não negocia com ninguém. Ele reina e ordena tudo conforme o seu querer. Ele abençoa aqueles que são humildes para confiar e continuar a sua missão nesta terra. Num desses dias atrás, eu perguntei a uma amiga se ela, depois do tempo de luta que estava vivendo, já tinha voltado para a igreja. E ela disse que ainda não estava preparada para voltar, que não tinha vontade de voltar ainda. Foi então que eu disse a ela que eu também, às vezes, não tinha de vontade de ir à igreja. E ela assustou e disse, como assim? Você é pastor? Eu disse, isso mesmo, eu sou pastor, mas eu sou um ser humano. Às vezes eu sinto tristeza, eu fico cansado, fico desanimado, mas a graça de Deus me capacita e me sustenta a fazer as coisas que eu não tenho vontade de fazer por mim mesmo. E quando eu não quero, a graça de Deus entra em cena. E é por causa dessa graça dele que nós somos capacitados e obedecemos à sua vontade. Sabe, é por isso que Paulo diz que a graça de Deus o fez forte quando ele se sentia fraco. A graça de Deus era suficiente para sustentar ele nos momentos de fraqueza. Está registrado lá em 2 Coríntios 12, verso 9. Quando olhamos para as nossas limitações, ficamos assustados.
Mas quando olhamos para a graça de Jesus, somos amparados e capacitados. Líder e servo de Deus, talvez você esteja fazendo muitas coisas para Deus e se esquecendo de se relacionar com Ele, de ouvir dEle, de fazer o que Ele já preparou para a sua vida. Sabe, Deus não quer o seu serviço, Ele não quer, sabe, o seu trabalho. Deus quer a sua companhia e fidelidade antes de tudo. Pare de correr, pare de orar sem propósito, pare de buscar a Deus querendo que Ele faça algo que Ele tem um tempo certo dEle para fazer, se for a vontade dEle. Antes disso, descanse nele, repouse na soberania dEle, viva nele e procure conhecer o coração dEle. A Bíblia fala, Ele é manso e humilde de coração. Aceite suas falhas e fraquezas, aceite suas limitações e não pare de olhar e de depender da graça dEle, pois nela você é sempre vencedor. Sabe, Deus não quer saber o quanto você quer realizar para Ele, até que Ele saiba o quanto você quer estar nele e viver com Ele. Deixe os resultados para Deus. É Ele que dá o crescimento. E Ele fará tudo por você e para você que está nos planos dEle, por meio da sua graça. Ele fará no tempo dEle e porque Ele é bom. E não porque eu ou você merecemos. Que Deus tire de nós toda a mentalidade de crédito e nos ajude a viver como filhos, amparados por um Pai amoroso e gracioso, sempre pronto a sustentar e guardar os seus filhos. Esta é a minha oração de hoje para você, pela sua vida, pelo seu ministério. E lembre-se sempre, sua é a vitória em Cristo Jesus na liderança.